Hoje eu vou apresentar um pequeno esboço de ideias que permeiam a minha pesquisa, né? São ideias que mereceriam um tratamento mais longo por ter uma complexidade, mas eu vou apresentar alguns pontos, né, que de certa forma funcionam como um primeiro acesso à minha pesquisa atual no doutorado e o tipo de abordagem que eu utilizo, que é uma abordagem voltada ao processo criativo. Então, algumas coisas que eu vou falar já vão reverberar um pouco a apresentação do Gonçalo, né? Então, espero não ser repetitiva em alguns pontos. Então, minha pesquisa ela está ligada à fotografia, imagem, processo criativo, e eu utilizo como referência principal um autor chamado Gilberto Simondon. Uma das primeiras coisas que eu acho assim que é algo que as pessoas se deparam quando começam a ler Simondon, né? Como que eu leio esse texto? Como que eu trato essas questões, né, que ele está utilizando, né? E aí aqui eu deixo claro que é uma leitura de alguém das artes, né? Então eu sempre vou fazer conexões com esse contexto, mas também buscando uma leitura cuidadosa, né, dos conceitos que ele trabalha, né, que possuem uma abrangência, uma densidade muito grande, né, já que ele não só se utiliza de conceitos da filosofia, mas também psicologia, física, biologia, tecnologia, né, só para citar alguns. Então, nesse sentido, minha pesquisa acabou tomando um rumo interdisciplinar. E um aspecto que me chamou atenção foi a ideia de processo, que também está presente na teoria de Simondon. E aqui eu faço uma citação da Muriel Combe, que é uma grande pesquisadora que escreveu um livro sobre ele. Ela diz: para compreender a individuação, é preciso voltar-se ao processo, no seio do qual um princípio pode ser não só posto em prática, senão também constituído. A partir daí eu comecei a me perguntar, é possível fazer um paralelo entre a ideia de processo criativo em artes e a ideia de processo em Simondon, né? Ou o processo artístico é uma individuação? E comecei a perceber que sim, né? E aqui eu vou fazer um diálogo entre algumas das proposições de Simondon, nem todas, né? Só vou citar por conta do tempo, né? E o processo criativo, dentro de uma proposta de estabelecer uma relação mais orgânica entre a teoria e a prática, nesse contexto da pesquisa acadêmica em artes, que não é um caminho fácil, porque a prática ela não deve assumir uma função de ilustração da teoria, porque senão os potenciais de análise seriam diminuídos, quando na verdade eles nunca se esgotam. Em contrapartida, a teoria também, ela deve ser utilizada como modelo ela não deve ser utilizada como modelo classificatório para o que se faz na prática, mas sim construir bases importantes para uma evolução do pensamento. Então, esse é um ponto importante que eu levo em consideração, porque processos e procedimentos artísticos situam-se num campo movediço, repleto de possibilidades reflexivas e em constante transformação. E, por outro lado, eu acredito que a própria teoria do Simondon merece um cuidado nesse sentido. Então, para o Simondon, somente será possível captar a individuação pela individuação do conhecimento. E por esse motivo, há uma maior coerência se estimularmos o pensamento em direção às ações de um processo. Tem uma frase do Simondon que o Gonçalo citou ao final do debate, né, que ele diz, né, no final da introdução do livro dele, sobre a individuação. Nós não podemos, no sentido habitual do termo, conhecer a individuação. Podemos somente individuar, nos individuar e individuar em nós. Daí, podemos pensar que a teoria materializada em um livro oferece apenas uma ideia da individuação. É o conhecimento em ação que mais se aproxima da individuação propriamente dita, pois para conhecê-la é preciso percebê-la em seu acontecimento. E é uma característica muito presente no trabalho de Simondon, e eu separei aqui também uma fala de um outro autor, o Pascal Chabot, que ele fala que o Simondon ele buscou essa filosofia, uma filosofia que pudesse considerar a evolução. Uma filosofia que fosse flexível, imóvel, como o processo do próprio devir, uma filosofia que seguisse a gênese das coisas.
E ele tinha aversão a princípios, leis fixas, fundamentais. Evolução não segue um curso pré-determinado, é um processo. Investigação filosófica do processo do devir requer uma certa modéstia. É relativamente fácil falar de princípios, os quais são estáveis e bem definidos, mas descrever um processo de evolução demanda a flexibilidade de um contorcionista. E aí, assim, eu só pontuando, né, a gente tem essas ideias: movimento, elasticidade, maleabilidade, uma postura flexível. Essa imagem que o Pascal Chabot fala de flexibilidade de um contorcionista é muito interessante para pensar essas características, onde é possível captar nuances não estáticas do processo de uma teoria que não se guia por um pensamento categorizado. Revela também que há que se considerar uma maleabilidade em estabelecer relações de algo em pleno acontecimento, ou seja, o processo de individuação. E o que eu proponho é que esse pensamento ele encontra ressonância no processo criativo, porque o processo criativo ele também assume essa característica, de onde não se aprende nada que seja estático, principalmente se o próprio artista se encontra envolvido em um fazer artístico e busca compreender reflexivamente a sua produção, sem o distanciamento da vivência em curso. Daí podemos considerar que o processo artístico é um processo de individuação, né? Então eu vou seguindo nessa linha de pensamento. Eu vou só citar alguns trechinhos. Tem uma fala do Pablo Rodrigues que ele fala... Pablo Rodrigues também faz parte do grupo que o Gonçalo, junto com o Gonçalo, né? Ele fala, e essa citação está no começo do livro do modo de da individuação, que ele faz a introdução. Pensar é estar atento ao devir, para o qual não existe imagem. E o devir, para Simondon, é dimensão do ser, modo de resolução de uma incompatibilidade inicial rica em potenciais, que se faz presente no processo de individuação. Então, colocar-se fora, ele fala, né, colocar-se fora do devir para descrevê-lo é perder a única característica do devir que merece ser descrita. Temos que ser capazes de um pensamento do devir, um devir pensante. E essa aproximação a essa reflexão se dá justamente por encontrar ressonância nessa característica de elasticidade, né, que aqui sou eu que estou falando, movimento e do reconhecimento de uma postura de estar dentro do processo, atentando ao devir. Então, e no caso do Simondon, acho que é interessante falar, né, que a individuação, ele diz, né, que só pode ser pensada dessa maneira como ele propõe depois do conhecimento da metaestabilidade, termo da termodinâmica. E ele se apropria, né, de alguns termos da termodinâmica, como metaestabilidade, defasagem, né, que seria defasagem a mudança de estado de um sistema, que na teoria de Simondon se converte no nome no devir, né? E eu penso que são ideias muito apropriadas para pensar esse movimento. E o ser, para o Simondon, também não é uma ideia fechada de ser, né? O ser, ele é um ser de fases, né? Onde coexistem a fase pré-individual, fase individual e fase transindividual. A energia potencial do ser pré-individual em sua metaestabilidade indica a potencialidade de transformação desse ser nas fases subsequentes. Dado que a individuação simondoniana considera os seres em seus modos de existência, é natural que identifiquemos em diversas situações o processo em pleno acontecimento, inclusive nas artes. Eu gosto muito da Cecília Salles, da abordagem dela, e quando ela fala de processo criativo, né, ela fala dessa perspectiva processual que se ocupa dos fenômenos em sua mobilidade, onde ela evidencia um olhar sobre a arte que, da mesma forma, não é estático, é um olhar voltado ao processo criativo. E eu também não seria legal não falar, né? Tem uma ideia que está presente no livro do Simondon. Ele inicia o livro falando, né, das duas vias principais da filosofia para se pensar o indivíduo, né? Seja o indivíduo
substancialista, né, ou o ilemórfico, né, encontro da matéria e da forma, que por muito tempo se pensou a individuação a partir desses dois, a partir de, né, e como se existisse um indivíduo acabado, né, e que na verdade ele vai criticar essas vias tradicionais da filosofia que pensam a individuação a partir de um indivíduo, seja como substância ou o encontro da forma e matéria, substancialismo e ilemorfismo. Ele diz: conhecer o indivíduo através da individuação, antes que a individuação a partir do indivíduo. E aí eu trago também uma observação da Muriel Combe, que ela fala que essa pontuação dele do através em contraposição ao a partir de, né, expressa desde um ponto de vista léxico toda a distância que separa um pensamento processual de um pensamento do fundamento. E se a gente levar para as artes, da mesma forma, podemos pensar que não é a partir de um ponto específico que se dá o conhecimento do processo artístico, mas sim através do percurso construtivo repleto de elementos que induzem ao conhecimento do processo. E aí, pensando na arte, né, e essa ideia do substancialismo e lemorfismo, né, tem uma relação direta com essa contraposição de obra de arte acabada e obra de arte inacabada, né? E aí, de novo, eu cito a Cecília Salles, que eu acho que é bem interessante, que ela fala: o artista lida com a sua obra em estado de contínuo inacabamento, o que é experienciado como insatisfação. No entanto, a incompletude traz consigo também valor dinâmico, na medida em que gera busca que se materializa nesse processo aproximativo, na construção de uma obra específica e na criação de outras obras, mais outras, mais outras. O objeto dito acabado pertence, portanto, a um processo inacabado. Não se trata de uma desvalorização da obra entregue ao público, mas da dessacralização dessa como final e única forma possível. E aí, parafraseando a Muriel Combe, né, que eu falei no começo, a gente deve pensar: para compreender a obra artística, é preciso voltar-se ao processo, onde a obra sempre se constituirá dentro desse inacabamento, seja em relação ao artista, quanto em relação ao espectador que entra em contato com ela. E esse olhar, assim, ele é um olhar que está presente em muitas pesquisas de arte, onde o processo se evidencia, né? E mais ainda em pesquisas onde os próprios artistas se voltam para a sua própria produção, né? Então, como trabalhar esse acontecimento, esse fazer artístico sem enrijecer, né? E o processo em si, ele se faz de algo muito particular do artista, né? Estando ele sozinho ou em grupo. Diante de uma ideia ou proposta, são evocadas suas referências pessoais, de onde ele faz associações, interpretações, elaborações e se percebe em constante transformação. Quando olhamos para um processo, entramos em contato com um universo rico em potenciais, onde estão presentes as referências pessoais do artista, associações que ele faz, interpretações, elaborações e se percebe em constante transformação. Um pensamento leva a outro, que compõe uma ideia e conduz a um desenvolvimento de uma determinada obra. Isso é uma breve ideia de um processo que nunca se dá por finalizado e segue o curso de uma vida. E para pensar isso, é muito interessante na ideia que o Simondon traz de transdução. Que ele diz, né, a transdução está no cerne da individuação, né? Na verdade, o que ele vai falar que é uma marcha do espírito que descobre, né? E a transdução, ela é uma operação física, biológica, mental, social, nas palavras do Simondon, né? Pela qual uma atividade se propaga progressivamente no interior de um domínio, fundando essa propagação sobre uma estruturação do domínio operada aqui e lá. Cada região de estrutura constituída serve de princípio de constituição à região seguinte, de modo que uma modificação se estende assim progressivamente ao mesmo tempo que dita operação estruturante. Então é muito interessante, né, essa ideia de transdução, que você tem um germe que vai se propagando e esse ponto serve de apoio para outro. Eu acho que
no processo a gente lida com isso, né? Você tem uma ideia e aí vai construindo um pensamento que serve de apoio para o seguinte, né? E isso reverbera muito a ideia de um movimento e de algo que não é estático e a gente não pode também cristalizar, mas não no sentido do Simondon, né? Mas deixar ele como se a gente pudesse extrair e categorizar em pontos muito rígidos, né? Eu coloquei o cristal aqui porque é uma referência para o Simondon. Ele vai desenvolver esse pensamento a partir dessa ideia do cristal, né? Desse germe que se propaga. E então esse pensamento processual é que vai encaminhar para uma discussão sobre a imagem, né? E aqui eu só apresentei alguns pontos por conta do tempo, né? E eu acho que esse pensamento que é uma via de acesso para o modo como eu trabalho na minha pesquisa e vai encaminhar para uma discussão sobre a imagem, que eu não vou ter muito tempo de desenvolver, mas que é muito vinculada na abordagem do Simondon em relação à imaginação e invenção, né? E que no caso do Simondon ele tem um caráter muito mais amplo, que não é só restrito à imagem concreta, né? Mas entra o universo da imagem abstrata e, enfim, os ciclos da imagem, né? Acho que já está dando tempo, né? E, bom, eu separei algumas imagens, mas não queria que soasse como uma ilustração da teoria, né? Eu acho que, como a minha pesquisa também tem um caráter prático, né? Eu acho que é mais uma atualização eu acho que essa própria ideia de pensar a imagem fotográfica num contexto mais amplo, isso são só imagens de processo, né? Eu também comecei a expandir um pouco o modo de trabalho, não ficar só numa ideia de uma fotografia estática, e também considerando uma ideia que o Antônio Fattorelli desenvolve num livro dele sobre a imagem contemporânea, essas barreiras entre imagem e vídeo, né, elas não são tão rígidas. Então, quando eu iniciei falando de fotografia, eu acho que se encaminha para uma ideia de imagem, considerando a fotografia nesse contexto, né? Então, são só algumas imagens do processo que aqui eu não quero mostrar, como eu falei, como uma ilustração, mas eu acho que até esse exercício de teórico de elaborar o que seria um processo criativo acaba também me influenciando no meu próprio desenvolvimento, né? Ou então, mesmo nas imagens fixas, eu ando experimentando várias camadas de imagem, e esse não é um trabalho final, mas eu queria só pontuar, né, como uma forma de compartilhar um pouco do ponto da pesquisa. Então, para finalizar, esse pensamento processual é que vai encaminhar para uma discussão sobre a imagem. E esse diálogo que eu apresentei reconhece a necessidade de um olhar atento e flexível para uma compreensão do acontecimento em evolução, afastando posturas rígidas e hierarquizadas. A abordagem processual é reconhecida nas artes, e o que eu busquei mostrar aqui é que se trata também de um processo de individuação. A exploração da teoria nesse sentido, atualizada em acontecimentos do presente, é também uma forma de seguir pensando com atenção na própria ação do conhecimento. Na medida em que nos voltamos ao processo artístico, descobrimos que não importa a definição de um início, um meio ou um fim, mas sim um olhar voltado ao constante fazer. Devemos nos afastar de uma postura descritiva do processo e pensar que ele é fruto de um encaminhamento de ações e pensamentos, tendo em sua essência o movimento. Obrigada.